E se eu te dissesse que o novo filme de lobisomem da Blumhouse traz um terror intenso, mas com uma abordagem totalmente inesperada? Pois é, Lobisomem, dirigido por Leigh Hannell, tem cenas assustadoras, um clima de paranoia crescente e uma transformação brutal do protagonista. Mas é um bom filme? Bom, eu assisti e vou te contar tudo agora. Fala pessoal, Lobisomem, ou Wolfman, é um remake do filme de mesmo nome, mas dessa vez dirigido por Leigh Hannell, daquele cara que dirigiu O Homem Invisível, aquela atualização, e aqui ele tenta fazer a mesma coisa. O filme veio com muitas expectativas, mas pra quem gosta de lobisomem, vai ter uma recepção, digamos, divisiva. O filme começa com um pai e um filho caçando, quando se deparam com um lobisomem, mas de dia. Isso mesmo, de dia. Isso já quebra uma das principais regras da mitologia do lobisomem, mas tudo bem, eu resolvi que vou relevar dessa vez. Depois dessa cena do pai e filho enfrentando o lobo de dia, a gente tem um salto temporal de 30 anos sem explicação do que aconteceu na cabana. E vida que segue, né? Aí a gente já vai começar a ver essa criança adulta. E o protagonista é o Blake, vivido pelo Christopher Abbott. Agora casado com Charlotte, vivida pela Julia Garner, e com uma filha. Ele recebe um testamento com a chave da casa, cabana, barra fazenda no meio do mato, sei lá, do pai falecido com o testamento. Então ele tem essa casa e essas lembranças de volta. Em meio a uma crise no casamento, ele decide ir com a família até aquela casa para empacotar as coisas do pai e tentar reacender a chama da paixão. No caminho, ele bate o caminhão de mudança e eles ficam presos na floresta durante a noite, com uma criatura aterrorizante à espreita. Eles fogem para a casa, mas Blake é arranhado e começa a se transformar. E daí começa de verdade o filme. Toda essa coisa que parece que eu contei uma parte do filme, mas na verdade é só uma enrolação. O filme começa a partir desse momento que a família vai para essa casa que é do passado dele, e aparentemente ele não lembra de nada, e eles capotam esse caminhão e um lobisomem ataca eles. O Blake ele é arranhado nessa fuga do lobisomem, que agora tá de noite, tá? Dessa vez é de noite. E eles voltam, conseguem voltar pra casa, mas o bicho tá do lado de fora. E do lado de dentro, a gente começa a ter uma coisa muito esquisita, porque como ele foi mordido, ele tá se transformando aos poucos, assim, e a gente começa a assistir essa mudança do Blake. E aí eu já destaco também que essas mudanças que tem o personagem, elas são físicas, psicológicas e começam até a lembrar um pouco assim Evil Dead Rising, pra quem assistiu. É uma coisa assim meio a família estranhando sem entender porque aquele cara tá ficando mudando, mas tem uma coisa muito gore assim. E a mulher inclusive chega a falar: ah, acho que você tá doente, tem alguma coisa acontecendo com você e tudo mais. E isso não fica muito explicado pra gente, né? O que exatamente vai acontecer com esse cara. E vira uma coisa muito de terror psicológico. Porque a Charlotte e a Ginger, que é a filha, né? Elas se veem presas na casa com o Blake se transformando ali, já virando uma outra coisa. E eles percebem, começa a cair dente. O cara começa a ter uma audição super estranha e começa a não conseguir entender o que elas falam e tal. E do outro lado, do lado de fora da casa, tem um lobisomem totalmente transformado. Então, eles não sabem que é um lobisomem, tá? Eles até ouvem lá de um cara que mora na região que existe a lenda do cara de lobo. Cara de lobo, que seria Wolfman, né? Cara de lobo. E aí, isso vai virando um grande conflito, assim, porque elas não têm muito pra onde fugir, na real. E uma parte da hora dessa transformação, que aí eu acho um ponto super positivo de como eles tentam adaptar isso daqui, é que a gente em vários momentos consegue ver como o Blake ele tá vendo as coisas, como essa transformação mostra as coisas pra ele. Então a gente tá vendo ali ele conversando com a mãe, com a esposa e com a filha, e aí do nada, pá, a gente consegue ver como ele tá vendo a situação e como ele tá ouvindo a situação, que é desse jeito aqui. E é muito legal, assim, é um efeito super diferente. Tem uma questão da infecção mesmo,
Então é um tipo de vírus. Eles tentam colocar isso mais no chão, menos mitologia, né, de maldição e tal, de lua cheia. Não tem esse negócio de olhar pra lua cheia. Ele foi mordido e ele tá se transformando, com o vírus espalhando pelo corpo dele, que leva um certo tempo a transformação. Então a forma, né, que o Blake acaba nos mostrando como ele tá enxergando essas mudanças que ele tá tendo é muito legal. Visão distorcida, sons alucinantes, tudo isso faz com que a nossa audiência ali viva a experiência com ele. O filme chega assim até a quase beirar uma coisa mais sobrenatural mesmo, assim. E isso eu acho bem divertido, traz uma abordagem diferente pra esse tipo de filme do gênero. E aí eu tenho que falar da Julia Garner, claro. A Julia Garner, assim, principalmente no último terço do filme, quando o Blake já não tem mais controle sobre suas ações. E aí eu vou falar um pouco sobre o desfecho também, mas eu quero só destacar essa atuação da Julia Garner. No último terço, então, quando o Blake já perde o controle das suas ações, ela tem uma atuação, assim, impressionante. Tanto no drama, tanto na comoção familiar, como na ação também. Porque é ela que, tipo, tem as principais atitudes de fazer o filme andar. Sair da cabana, por exemplo. Tentar uma outra abordagem de pegar um carro, e mesmo sabendo que é arriscado. Depois, quando tudo dá errado, ela lembra que tem uma arma jogada no meio da floresta. E ela, porra, vou lá pegar a arma, né? Por que não? Então, assim, ela faz o filme muito andar, assim. Tem coisas que o roteiro, tipo, às vezes desperdiça, né? Fala, vamos ficar preso na casa e vamos esperar amanhecer. Só que, e aí eu vou te dizer por que isso não funcionaria. A gente acaba descobrindo, em certo momento do filme, que o lobisomem que arranhou, mordeu o Blake é, na verdade, o pai do Blake. Que mostra lá na primeira cena da floresta e tal. Ele já tava querendo caçar esse lobisomem. Aparentemente ele foi atrás do lobisomem, foi mordido e ficou. E o que tem de muito diferente? Tem dois plots aqui que eu acho bem interessantes. Esse é o primeiro, que o pai dele é o cara. E a outra, vocês lembram que eu falei que o lobisomem aparecia de manhã, cara? Ele aparecia lá na boa, na luz do dia. Então, assim, esses lobisomens, eles não dependem da lua cheia. Então, pra essas personagens, ficar dentro da casa e esperar o sol aparecer não ia adiantar nada. Porque esses lobisomens, eles simplesmente funcionam durante o dia. Por quê? Já não sei. Aparentemente, quando fica claro, eles vão pro meio da floresta e se escondem, mas eles existem, eles não voltam ao normal, nunca. Por isso o pai do moleque sumiu. Literalmente foi embora e nunca mais voltou, porque ele nunca mais conseguiu voltar atrás na transformação. E vira então uma luta praticamente interna também. A gente vê vários momentos ali já com o Blake quase transformado. O Blake, mesmo já quase todo fera, ele ainda enfrenta o outro lobo pra salvar a família. Então ele tem alguns lapsos ali e vira essa briga dentro dele mesmo pra não deixar ninguém ferir a família dele. E essa briga interna é muito bem desenvolvida, porque ele tem uma relação com a filha, com a Ginger, que é muito legal, que eles têm no comecinho, ele coloca a mão nela, assim, na cabeça dela e fala: adivinha o que eu tô pensando, pai? E aí ele fala, e aí ela tenta fazer isso também numa hora que ele tá começando a perder a consciência, e ele meio que volta a si e tenta sair da casa e deixar elas lá sozinhas, mas aí o outro lobo aparece. Então, assim, ele tenta lutar contra isso a todo momento. E já no final, e aí a gente tem que falar o que é ruim no filme, né? Isso, cara. Esse é o lobisomem. Cara, isso é muito ruim. Não, sério. A aparência desse lobisomem, eu já tinha visto, fiz um vídeo bem curto uma outra vez, falando que tinha num parque da Paramount lá, tinha aparecido o visual desse lobo, tava bem similar a isso, tava mais parecido com o pai dele, tal, que tem um cabelo maior e tal, uma barba, mas era isso. E isso não parece um lobisomem, cara. Me desculpem, eu posso estar sendo muito preciosista, muito saudosista, mas não parece em nada um lobisomem. Isso aqui é um zumbi, é um vampiro, é um morto-vivo, é alguém possuído pelo demônio. Porra, Blake. E aí a gente encabeça, essa aqui é a 100% lobisomem, né? A transformação do lobisomem calvo. E aí a gente tem essa cena que eles voltam pra primeira cabaninha lá, onde a gente tem a primeira cena. Ela tá com a arma, como o pai dele tava com a arma. E aí ele olha pra criança e a criança
adivinha o que ele tá pensando. Ela fala, ele quer que a gente acabe com isso. Aí ela atira nele e ele morre. Mas como vocês podem ver, de dia, luz do dia, ele funciona 24 horas. Então ele não teria como voltar. Então nesse pequeno lapso ainda que ele tem de conseguir lembrar delas, ele acaba pedindo pra elas matarem ele. E isso até vira uma coisa meio emblemática, porque todo o tempo que elas estão indo atrás dele, que elas estão fugindo dele nesse último terço, nessa última partezinha do filme, na verdade ele não tava indo atrás delas pra matar elas. Ele tava indo atrás delas literalmente pra pedir pra ela atirar nele e acabar com isso, porque ele não aguentava mais. E aí, gente, sei lá, é tanta coisa pra falar, mas assim, a ideia de que o lobisomem fica permanentemente transformado, sem voltar à forma humana, é até interessante, digamos assim. Torna a lenda mais fraca, eu diria, porque você não tem mais regras básicas, né? Mas ao mesmo tempo muito mais perigoso, né? Tipo, é impossível fugir de uma criatura que fica 24 horas à espreita, que não dorme, que só fica lá te caçando. É muito impossível pensar nisso. E ao mesmo tempo, todos eles aparentemente, não tem um lobisomem só, a gente vê dois, mas aparentemente tem mais, porque alguém mordeu o pai dele também. O pai dele também, ele vai a todo momento atrás do filho. Ele tenta puxar o filho pra fora da casa, como se o pai estivesse protegendo também a neta. Ele só queria tirar o cara lá de dentro. Então assim, ele também tem essas lembranças de alguma forma. De alguma forma, por mais que eles estejam virados animais, assim, violentos pra caramba, eles ainda têm um resquício de memória. Mas tudo isso cai em terra com a aparência do bicho, que não vai agradar, que vai desagregar, aliás, quem gosta de um formato mais clássico de lobisomem, que é o meu caso. Eu gosto do lobisomem americano em Paris lá, o lobisomem que vira um lobo homem mesmo, sabe? Não um cara sem dente, careca, com a cara enrugada e super forte, porque sim, sabe? Isso me incomoda bastante e acho que vai incomodar a grande parte das pessoas. Na minha opinião, então, assim, só pra gente começar a encaminhar pro final, o Lobisomem ele é um filme que tenta inovar no gênero. Ele tenta fazer uma coisa surpreendente em relação ao clássico, mudando convenções, mudando regras básicas que todo lobisomem tem e trazendo uma pegada mais psicológica e claustrofóbica. Tem bons momentos, tem boas atuações, principalmente dos protagonistas, e a menina também tá muito bem. Então assim, é um elenco ali até meio curto, né? Então são pessoas presas num lugar isolado. Então tipo, temos 3 protagonistas e os 3 estão muito bem dentro de cada atuação. Aliás, o Blake, até ele se transformar, eu acho que ele tava muito bem, assim. Ele parecia que ia ser um mocinho muito legal e tal, mas ele foi mordido muito no começo, cara, e aí vira uma merda. No entanto, né, apesar de tudo isso que eu falei, o visual dos lobisomens, assim, tem um vacilo gigantesco. A criatura, em alguns momentos, em algumas escolhas, assim, podem dividir opiniões. Na verdade, eu acho que vai ser muito mais pro negativo do que pro positivo. Eu acho que pouca gente vai gostar desse visual, de como esse lobisomem trabalha com o dia, que eu acho uma pena, já que a questão da lua cheia é uma coisa meio mística, meio sobrenatural, assim, que eles poderiam ter colocado. E já que eles querem colocar pé no chão, podiam ter explicado, né? Porra, a lua cheia tem sei lá, uma radiação que só vibra pra quem foi mordido com esse vírus e tal. Podiam inventar uma porrada de coisa que a gente ia engolir, foda-se, mas eles preferiram fazer essa porra aí. Bom, gente, mas vamos pro que interessa, né? Quantos cafezinhos vale Lobisomem? Bom, a minha nota é 3 cafezinhos. 3 de 5, não é uma nota péssima, vale a pena assistir. Eu acho que o roteiro e as atuações e o enredo todo ali em torno do filme é muito bom. Mas prepare-se para algo diferente do que você está esperando para um filme de lobisomem, porque as criaturas não parecem lobisomens. Isso tira muitos pontos. Se não fosse isso, eu diria que estaria muito... Se o visual do lobisomem fosse parecido com o que tá aqui embaixo, ó, com o que tá aqui, eu acho que seria 5 cafezinhos tranquilamente, porque o filme tem um bom roteiro, ele tem
boas características de mostrar a visão do lobo pra gente, de mostrar o drama familiar, de mostrar esse cara tentando se reconectar com a esposa e ele conseguindo quando já é tarde demais, quando já não tem mais volta pra ele, então é todo um drama. A questão da filha dele, conseguir decifrar o que o pai tá pensando só com o olhar e ajudar ele nesse final, é muito boa, mas perde muito ponto por conta do visual dos lobisomens, que são péssimos, assim. É muito feio, é muito parecido com Evil Dead Rising, desculpa, com Evil Dead, e não lembra lobisomem, parece outra coisa, gente. Parece filme de zumbi, parece filme de possessão, mas não parece lobisomem. E o filme chama Lobisomem, tinha que parecer lobisomem. Mas eu já falei demais, e você? O que você achou do filme? Curtiu a transformação? Curtiu o visual? Ou não, como eu? Comenta aqui embaixo. E não esquece de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e marcar o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade aqui do CG. Um abraço e até o próximo vídeo.